gente dá sequência no estudo do eletromagnetismo, que nós começamos algumas aulas. Na aula passada nós havíamos falado sobre a força magnética que age em uma carga elétrica que está se movimentando dentro de uma região onde existe um campo magnético. Hoje a gente vai estudar o raio da trajetória de uma carga elétrica, de um corpo eletrizado dentro de um campo magnético. Para a gente fazer isso, primeiro vamos relembrar duas equações que a gente vai usar aqui, tá? Uma delas vem lá do primeiro ano, que é o seguinte: uma força centrípeta de um corpo que está fazendo um movimento circular é igual à massa desse corpo vezes a aceleração centrípeta dele. E a aceleração centrípeta de um corpo é a velocidade dele elevado ao quadrado dividido pelo raio. E vamos relembrar a equação da força magnética que a gente viu na aula passada. Ela é resultado do produto da carga elétrica pela velocidade, pelo campo magnético e pelo seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. O sentido da força que aparece numa carga eletrizada no campo magnético, vocês podem se lembrar da regra do Taylor. Seu polegar no sentido da velocidade, os outros dedos no sentido do campo magnético e a palma da mão no sentido da força. Por exemplo, aqui nesse esquema que está aqui. Nesse esquema você tem uma carga elétrica que ela começa o movimento na horizontal e ela vai penetrar nessa região onde tem esse campo magnético, representado por essas bolinhas com xizinho, que é um campo magnético que está penetrando na lousa. Está vindo daí onde vocês estão, perpendicular à lousa e penetrando na lousa. Então, essa carga elétrica, ela começa o movimento dela com uma velocidade nesse sentido, um campo magnético penetrando na lousa, a ponta dos outros dedos, e a palma da mão, tapa, dá o sentido da força nesse primeiro instante, quando a carga penetra no campo magnético. Depois dessa carga penetrar no campo magnético, essa força está empurrando a carga para cima, então ela começa a fazer uma curva nesse campo magnético. E depois que ela começou a fazer a curva, a velocidade dela já não está mais na horizontal, a velocidade dela começa a ficar inclinada. O campo magnético continua na mesma posição, no mesmo sentido. E a força, palma da mão. Ou seja, conforme ela vai fazendo movimento nesse campo magnético, ela faz uma trajetória circular. E a força ela aponta sempre para o centro dessa trajetória circular de raio R. E como é que você descobre o valor desse raio? Para você descobrir o valor desse raio, você vai usar aquelas duas equações que eu precisei revisar com vocês, tá? A força que aparece na carga centrípeta magnética é a mesma. Então você pode igualar esses dois lados direitos da equação. A força centrípeta é igual à força magnética. Você iguala a força centrípeta com a força magnética. Força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Força magnética, valor da carga, vezes valor da velocidade, vezes valor do campo magnético, vezes o seno do ângulo formado entre o vetor velocidade, que ele é tangente à circunferência, o caminho da carga, e o vetor campo magnético. Quando você tem 90 graus, como é o exemplo que eu estou passando para vocês, velocidade está no plano da lousa, seja em qual momento for que a carga estiver fazendo esse movimento circular, e o campo magnético está penetrando no quadro, ou seja, enquanto o campo magnético está perpendicular ao quadro da lousa, a carga está se movimentando nesse quadro, ou seja, ângulo de 90 graus entre o campo magnético e a velocidade. Se você tem um seno de 90 graus, o valor do seno de 90 graus é 1. Então você já pode tirar esse seno daqui e colocar 1 no lugar, que não precisa nem colocar, né? Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele próprio. Bom, dá para você cancelar
esse quadrado da velocidade com essa velocidade que está do outro lado da igualdade. E daí você fica com uma equação simplificada, que você pode isolar o raio, que é o que você quer descobrir aqui, qual o raio da trajetória do movimento dessa carga. E esse raio ele fica igual à massa da carga, vezes a velocidade dela, dividido pelo valor da carga elétrica e pelo campo magnético também. Pessoal, um exemplo, tá? Suponhamos que você tivesse uma situação parecida com aquele desenho que eu fiz lá. Uma carga elétrica de 30 coulombs a 10 metros por segundo, tá? Penetrando perpendicular no campo magnético de 2 Tesla. E essa carga tivesse 6 kg. Qual o raio da trajetória feita por essa carga? Do movimento circular feito por essa carga. Traz a equação que a gente deduziu ali, tá? E traz os valores denunciados para a equação. Massa da carga, 6 kg. Velocidade, 10 metros por segundo. Valor da carga elétrica, 30 coulombs. E valor do campo magnético, 2 Tesla. Se você fizer essa conta, você vai descobrir que o raio da trajetória dessa carga seria de 1 metro. Ok? Para vocês praticarem, eu deixei para vocês um exercício que está aqui. Se você tiver qualquer dúvida, você pode fazer um comentário que eu respondo para você no próprio YouTube, ou vocês podem me perguntar na sala de aula que eu também respondo para vocês, ok?